Foram dias preciosos aprendendo através da palavra de Deus como lidar com a ansiedade. E hoje nós vamos encerrar essa série lembrando cada lição e reafirmando em Cristo temos a paz que excede a todo entendimento. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao 7º e último dia da série Vencendo a Ansiedade através da Palavra de Deus. A ansiedade é uma realidade que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida. E nesses devocionais que nós vimos, a Palavra de Deus, ela nos guia para atravessar, para vencer esses dias difíceis. E hoje nós vamos relembrar cada lição que nós aprendemos ao decorrer dessa semana. No primeiro dia, nós aprendemos que precisamos parar de carregar aquilo que Deus já nos pediu para entregar a Ele. E vai dizer em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós aprendemos que a ansiedade ela cresce quando nós tentamos segurar aquilo que nós não podemos controlar. Nós precisamos entregar nas mãos de quem tem o controle de todas as coisas, que é Deus. E no segundo dia, nós vimos 3 passos bíblicos para vencer a ansiedade, baseado em Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós aprendemos que orar com confiança, agradecer a Deus mesmo sem ter recebido ainda a resposta, encher a nossa mente com a palavra de Deus são caminhos necessários para nos ajudar a vencer a ansiedade. E no terceiro dia nós vimos que mesmo em meio àquela tempestade violenta, Jesus estava dormindo. Em Marcos 4, versículo 39 e 40. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mesmo no meio da tempestade, Jesus estava no controle. Mesmo em meio às maiores dificuldades da nossa vida, Deus ainda está no controle e nós podemos descansar e confiar nele. A nossa vitória ela não chega quando a tempestade acaba, mas quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor. O quarto dia, nós vimos a ansiedade que assolou a vida de Elias. 1 Reis, capítulo 19, o versículo 12, vai dizer: e ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias chegou no seu limite. Elias pediu para morrer, mas Deus cuidou dele com descanso, com alimento e com a sua presença. Nós aprendemos que o Senhor, ele não nos repreende por nós estarmos ansiosos, mas ele nos restaura com amor, com graça e misericórdia. Nos restaura, nos alimenta e nos fortalece. E no quinto dia nós vimos a ansiedade de Davi. E ele vai descrever um coração acelerado quando o medo estava dominando a vida dele. Mas ele nos ensinou a clamar ao Senhor e lançar sobre ele o nosso cuidado. Ele vai dizer no Salmo 55, verso 4 e 5: o meu coração está dolorido dentro de mim, os terrores de morte caíram sobre mim, temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. E o verso 22 ele ainda vai dizer: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Nós vimos com Davi que ele venceu na presença de Deus, se colocando aos pés do Senhor, lançando-se aos cuidados do Senhor.
E no sexto dia nós vimos Moisés, que estava carregando um peso grande demais e ele já não estava mais suportando. Números capítulo 11, versículo 14 e 15 vai dizer: eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me de uma vez. Se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal. Com Moisés nós aprendemos que nós não precisamos carregar todos os fardos sozinhos. Moisés estava se sentindo incapaz de continuar, mas Deus mostrou a ele que não precisava carregar tudo sozinho. A ansiedade diminui quando nós reconhecemos os nossos limites e nós compartilhamos os nossos fardos com humildade. Moisés aprendeu a reconhecer a sua fraqueza e a dividir o fardo com seus irmãos. E cada personagem que nós vimos, cada passagem bíblica que nós meditamos nessa semana, nos mostrou que a ansiedade ela não significa falta de fé, mas significa que somos humanos e que Deus sempre nos sustenta, nos renova e traz a sua paz que excede a todo entendimento. Nós vimos que grandes homens de Deus também passaram por isso, mas venceram, se colocando na presença de Deus, reconhecendo suas limitações e suas fraquezas, se colocando aos pés daquele que tem o controle de todas as coisas. Por isso hoje nós encerramos essa série, colocando aos pés do Senhor, para que venhamos conseguir vencer dia após dia, colocando em prática tudo o que nós aprendemos. Eu vou orar por você. Pai, obrigada por cada devocional que nós aprendemos, que nós não precisamos enfrentar a ansiedade sozinhos, mas que podemos entregar a Ti, e o Senhor é aquele que nos ajuda a carregar os nossos fardos, que nos ajuda a vencer a opressão, a ansiedade. Assim como o Senhor cuidou de Elias, de Davi, de Moisés e de muitos outros, nós pedimos que o Senhor também venha cuidar de nós. Hoje nós entregamos em Tuas mãos tudo o que tem nos preocupado e queremos te pedir a tua paz que excede a todo entendimento. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Se essa série ajudou você de alguma forma a lutar e a vencer a ansiedade, nos conta aqui nos comentários, curte esse vídeo e se você não viu os devocionais anteriores, o link da playlist está aqui embaixo na descrição e já se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida.